Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, capítulo 5, versículos 31 a 47. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Mas é outro que dá testemunho de mim. E eu sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá sobre mim. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu não preciso de testemunho humano, porém, falo isso para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e vocês quiseram alegrar-se por um momento com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. São as obras que o Pai me concedeu para realizar. São essas obras que dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele é quem deu testemunho sobre mim. Esta é a palavra do Evangelho de João. E com grande alegria que iniciando hoje nosso encontro com o nosso Mestre, Jesus de Nazaré, quero saudar e abraçar a todos vocês, amigos, amigas, que estão me ouvindo de longe e de perto, e aqui juntos, aos pés do nosso Mestre. Nesta página do Evangelho que acabamos de ler, do Evangelho de João, o confronto de Jesus com as autoridades religiosas torna-se mais agudo. Predomina nesses versículos a palavra testemunho. O contexto parece ser o de um tribunal. As autoridades religiosas decretaram a morte de Jesus. 3 testemunhas depõem a favor de Jesus, aquele que dá vida. Em primeiro lugar, João Batista. Ele deu testemunho da verdade, mas as autoridades religiosas rejeitaram o testemunho de João Batista. Em segundo lugar, o Pai dá testemunho de Jesus. A prática de Jesus revela ao mesmo tempo quem é Deus e quem é Jesus. Mas as autoridades religiosas, ao recusar Jesus, recusam também o Pai que o enviou. Lemos no versículo 38, a palavra dele não permanece em vocês, porque vocês não acreditam naquele que ele enviou. Em terceiro lugar, as Escrituras dão testemunho de Jesus, mas as autoridades religiosas recusam o testemunho da Bíblia, pois estão à procura da própria glória. Escreve João: como é que vocês poderão acreditar se vivem elogiando uns aos outros e não buscam a glória que vem do Deus único? 3 testemunhas a favor de Jesus, recusadas pelas autoridades religiosas, que fazem da religião e da Bíblia pontos de apoio para manter seus privilégios e o prestígio diante do povo. Rejeitadas as 3 testemunhas, entra em cena o acusador. Quem acusa
às autoridades religiosas é o próprio Moisés, no qual as autoridades pôs sua esperança. Para elas, Moisés era a figura mais importante de todo o Antigo Testamento. Moisés, o promotor, acusa, mas também ele é rejeitado. Jesus diz: se vocês acreditassem em Moisés, também acreditariam em mim, porque foi a respeito de mim que Moisés escreveu. Mas se vocês não acreditam naquilo que ele escreveu, como irão acreditar em minhas palavras? O que fazer diante dessa rejeição? O confronto de Jesus com as autoridades religiosas desmascarou tudo. Mostrou que elas se posicionaram claramente contra a vida e a favor da morte. Ninguém pode fazer coisa alguma por elas, nem o próprio Jesus. Ele simplesmente provocou o desmascaramento. Mostrou quem é quem numa sociedade conflitiva em que a morte procura a todo custo sufocar a prática de liberdade e vida para o povo. E esta é a nossa reflexão de hoje do Evangelho de João.